Bom dia, bem-vindo ao Agronacional. É muito bom te ter aqui de novo. E você vai ver daqui a pouco no nosso programa. Para melhorar a produtividade nas lavouras de cacau, uma empresa de alimentos oferece um programa com foco na sustentabilidade em seus 3 pilares: social, ambiental e econômico. O processo era todo manual, né? Desde o início, né, que tinha que pôr água e ração, até o final. E esse não, o que a gente construiu em 96, ele já era o que tinha de melhor na época. Faz essa descarbonização, tanto do ponto de vista de carbono no solo, então como é que a gente consegue contribuir para aumentar essa quantidade de carbono no solo, quanto outras práticas de manejo que evitam essa emissão de gases para a atmosfera. Como a nutrição daquela vaca pode afetar o bezerro que está lá dentro dela. Porque esse daqui de fora já é outra coisa, já nasceu. Agora o que está lá dentro dela é onde a gente pode mudar ou gerar um animal de maior ou menor potencial de ganho. Em termos ambientais, a energia solar já conseguiu evitar a emissão de 26 milhões e 500 mil toneladas de CO2 por meio da geração de eletricidade. Naquela época, meu avô tinha aqui 200 éguas parideiras para servir a propriedade. Com isso, foi selecionando com calma. Nós somos a 6ª geração da família aqui. E desde o primeiro, e preocupado em fazer animal para trabalhar, para caçar. Olá, o Agronacional que você está assistindo é um programa da TV Brasil em parceria com o Canal Rural e mostra esse universo do agronegócio. Eu, Jaqueline Silva, te convido para me acompanhar toda semana nesta jornada pelo mundo agro, com boas histórias e muitas informações. Para começar o programa de hoje, vamos até Ilhéus, na Bahia, conhecer um projeto de uma empresa de alimentos que oferece assistência técnica aos produtores de cacau. Já são mais de 1.700 produtores certificados que, além da assistência técnica, recebem um valor adicional pela produção sustentável. Para melhorar a produtividade nas lavouras de cacau, é essencial a assistência técnica. Ela é tão importante que, no Pará, uma empresa de alimentos oferece um programa com foco na sustentabilidade em seus 3 pilares: social, ambiental e econômico. O projeto teve início no Brasil em 2009 e, para os produtores locais, mudou o cenário da produção. Porque eles nos apresentaram a certificação. Como a gente já tinha um caminho natural de um olhar de sustentabilidade, facilitou, óbvio, mas a gente fazia isso para a gente não agregava valor com isso. Assim como a Cláudia, o Cláudio também é gestor de uma propriedade inserida no programa há pelo menos 10 anos. Segundo ele, é visível a mudança após essa inserção. Você passa a ver a preocupação em produzir, que não só é você chegar e encher os armazéns e abastecer armazém de cacau. Você sabe que está envolvido todo, você vê a parte ambiental envolvida, você vê o cuidado com as pessoas. E isso a gente passa a ver também essa contribuição no pessoal que está morando. Eles começam a exigir mais a partir do momento que eles veem essa transformação e essa mudança. Você tem reuniões, você tem discussões sobre trabalho infantil, você tem discussão sobre a questão dos animais silvestres, você começa também a introduzir junto ao pessoal uma educação ambiental, sobre as leis trabalhistas, sobre a questão dos cuidados da família, sobre a questão de higiene, que se envolve o todo na fazenda. O programa iniciou em 2010 e conta com 1.700 produtores certificados até o momento. Hoje, ele já está sendo implementado no Espírito Santo, Pará, Bahia e São Paulo, com expansão a Rondônia nos próximos meses. A assistência técnica é oferecida em todas as fazendas certificadas e paga-se um valor adicional pelo cacau sustentável adquirido, que varia de 35 a 100 dólares, de acordo com o fornecedor e a classificação do produtor dentro do programa. Existem mudanças significativas nos produtores que fazem parte do programa, nos temas sociais e ambientais. Ambientais, hoje existem inclusive áreas sendo restauradas em função de mapeamento realizado pelo programa, de áreas que deveriam ser
recompostas, APP ou reserva legal, assim como para as questões sociais com relação ao registro de funcionários e basicamente seguir a legislação trabalhista vigente para o produtor rural. Nós nos preocupamos em desenvolver todas as cadeias de abastecimento que nós atuamos, assim como fazemos no leite, fazemos no café, tendo em vista todos os desafios que a cadeia do cacau possui hoje, sabemos da relevância no mercado e temos a necessidade e o compromisso de influenciar essa cadeia positivamente. Depois de bem produzido, a colheita do fruto é realizada em 2 fases. A safra, que acontece de setembro a fevereiro, e a temporã, entre os meses de março a agosto. Nesse processo, são escolhidos apenas os frutos maduros, indicados pela coloração amarelada da casca. Trabalha muito forte o pilar de produtividade, dando assistência, trabalhando a parte genética, ensinando o que a gente sabe sobre a cultura do cacau e dando assistência para garantir a matéria-prima em quantidade e em qualidade para a gente continuar crescendo como negócio, né? E crescer com chocolate sem cacau é impossível e vai continuar sendo impossível. Então a gente tem essa obrigação, essa responsabilidade de olhar pelos produtores e não dá para fazer esse trabalho sem eles. Depois da colheita do cacau, o fruto é aberto e as amêndoas são separadas. Nessa propriedade, por exemplo, eles aproveitam o declive do terreno para ter o que eles chamam de mel do cacau. É um líquido extremamente doce, com propriedades antioxidantes e que faz muito bem para a saúde. Por sua composição, o consumo regular do cacau pode ajudar a melhorar o humor e a circulação sanguínea, até a regular os níveis de açúcar no sangue e proteger a saúde do coração, já que não possui apenas ação antioxidante, mas também anti-inflamatória. E é por cultivar um fruto tão apaixonante que faz tão bem para as pessoas que a Cláudia nunca pensou em desistir da produção. Eu acho que todo mundo que produz cacau é apaixonado pelo cacau, porque senão não produziria. Principalmente na Cabruca. É um desafio diário se manter nisso. A meta é atingir 3.500 produtores certificados até o final deste ano. É lindo ver essa paixão que os produtores têm em trabalhar com um dos frutos mais amados do mundo. E que vontade que eu fiquei de experimentar esse mel do cacau. Agora nós vamos até uma granja em Santa Catarina conhecer a história de amor, união e muito trabalho de uma família de avicultores. A família Forlim tem acompanhado a evolução tecnológica na avicultura e conta como foi o processo de automatização em suas granjas. Vamos conferir? Começamos a atividade em 1991. Começamos com um galpão de 6.000 aves. Começou foi meu pai, né? Meu pai, a família. Eu era o mais novo da família, então quem batalhava na frente, na verdade, era meus irmãos juntos, né? Na época eu estava com 15 anos, quando eu pisei na primeira vez no aviário. As condições eram bem mais precárias, né? Aquecimento era difícil para se manter uma temperatura, né? Não tinha essa questão de ventiladores, na época ainda não se usava ventilador. Questão de aquecimento, a gente tinha que segurar na pinteira vários dias, pelo menos até uns 12 a 14 dias, porque era o espaço que se conseguia manter a temperatura ideal, né? Tudo manual, né? E a gente ia correr mais, né? Por ser mesmo, na época, uma quantidade pequena, mas já assustava, né? Era uma quantidade, assim, 6.000 aves, parecia pouco, mas para quem nunca tinha entrado no aviário, era fazer bastante barulho. E quando vinha trovada, que a gente tinha que apurar ligeiro, fechar as cortinas e tudo, né? Meu Deus, eu passava um medo. Com o passar dos anos, aí, no 95, a gente já ampliou. No 96 foi construído mais um galpão, e aí esse no 96 já foi um galpão todo automatizado, porque os outros o processo era todo manual, né? Desde o início, né, que tinha que pôr água e ração, até o final. E esse não, o que a gente construiu em 96, ele já era o que tinha de melhor na época. Ele era todo automatizado já, a parte de bebedouro, a parte de comedouro,
A parte de ventilação já era automatizada, né? Olhava da porta aqui de cima até no fundo do aviário, aquele monte de frango, tudo branquinho, precisa ser um tapete branco. Estamos com 2 agora no momento, mas próximo já em andamento para iniciar. A gente levanta de manhã cedo, 5 horas, e já ele vai para um aviário, eu vou para o outro, passa dentro para ver como tá, vê o que precisa fazer, aí depois vem, toma um café e o dia todo cuidando do aviário e da família, né? Chega no fim do dia, tu deita no travesseiro e diz, hoje passamos mais um dia de lida, mas foi gratificante. Foi em 2018. Ele era uma pessoa que gostava de trabalhar, não perdia tempo. Acordava, ia para o aviário, o primeiro serviço era ele, passava no aviário. Era a vida dele. Nos últimos anos aí, mesmo com outras atividades, mas era o maior passatempo dele nos últimos anos. Pensar por ele, tem que pensar por neto que eu perdi também. Nada é fácil. A vida, ela exige luta, né? Então, isso que ele deixou pra gente. Não é... E fazer o que gosta também, né? Não é trabalhar numa coisa que não gosta. Tem que se dedicar, mas se dedicar gostando do que faz. Né? 5 filhos. Uma filha e 4 rapazes. Um saiu, outros 2 ficaram aqui. Depois o outro filho ali também colocou 2 granjas. Tem os irmãos que moram na propriedade também, a minha mãe, né? E aí tem eu, a minha esposa e os 2 filhos, né? O Lucas e a Luana e a Simone, que é minha esposa. Eu e ele começamos a se conhecer no final de 97. Aí a gente foi namorando e no 2000 casou. E desde essa época, já antes de casar, já ajudava ele nos aviários. É uma família, né? Uma rotina. Todo mundo tem seu trabalho, um ajuda o outro e é na lida, todo dia. O que não pode faltar na família no almoço? A galinha assada, né? O franguinho bem suculento, é aquele bem temperado, com amor e botar ele assar bem devagar que ele vai ficando suculento. Passa um domingo bem diferente, bem divertido, né? O café não dá de dispensar, né? O cafezinho vai bem, principalmente quando é frio, né? É a união da família, né? O amor um pelo outro e o amor pelo trabalho junto, né? É um bom exemplo de que o trabalho duro e a rotina puxada da família Forlim tem trazido ótimos resultados na produção, né? E não perca no próximo bloco. A vaca Nelore, ela é a matriz perfeita para a nossa situação, extremamente resistente, porém, se ela sofrer restrições nutricional, se ela passar fome, ela vai mandar essa mensagem para o bezerro, para o filho dela, e o filho dela, com certeza, virá um animal com menor potencial de ganho. A descarbonização, processo de redução das emissões de carbono na atmosfera, é uma ação fundamental para a sustentabilidade da vida no planeta. E o setor agro no Brasil tem investido cada vez mais em técnicas que contribuem para a descarbonização, como o sistema de plantio direto e a rotação de culturas. Vamos ver? Por definição, descarbonização nada mais é do que o processo de redução de emissões de carbono na atmosfera, especialmente de dióxido de carbono, o CO2, que é eliminado através da queima de combustíveis fósseis como a gasolina e o diesel. E vem cá, quais as vantagens desse processo? São várias. Desde agregar valor ao negócio e melhorar a imagem da empresa perante o mercado, como contribuir com a sociedade e o meio ambiente como um todo. Mas como calcular essas emissões? O GHG Protocolo é uma das principais ferramentas para a identificação e cálculo de emissões de gases de efeito estufa. Ele é classificado em 3 escopos. No escopo 1 estão as emissões diretas do processo produtivo da empresa, sendo fruto dos recursos do próprio negócio.
Dentro dessa classificação estão, por exemplo, os gases produzidos a partir da queima de combustíveis ou fontes de calor. Já no escopo 2, são as emissões indiretas, provenientes da energia elétrica adquirida para uso da própria companhia. Consumo de eletricidade, vapor, calor e refrigeração entram aqui. Emissões de escopo 3 são emissões ligadas às operações da companhia como matéria-prima adquirida, viagens de negócios e deslocamento dos colaboradores, descarte de resíduos, transporte e distribuição. A redução de gases de efeito estufa pode ser feita em todos os elos da cadeia de produção de alimentos, por exemplo. Quando a gente fala em descarbonizar todos os elos da cadeia, a gente fala sobre desde o produtor rural e como é que a gente faz essa descarbonização, tanto do ponto de vista de carbono no solo, então como é que a gente consegue contribuir para aumentar essa quantidade de carbono no solo, quanto outras práticas de manejo que evitam essa emissão de gases para a atmosfera. Aí a gente vem para uma food company, por exemplo, que é quem compra esse produto do produtor rural. E essa food company, ela tem a oportunidade de descarbonizar, por exemplo, na sua frota logística, né, em toda a sua cadeia logística, em toda a sua cadeia de suprimentos. A redução das emissões de gases de efeito estufa pode ser feita com a chamada agricultura de baixo carbono. Isso porque o solo tem grande quantidade de carbono armazenado. E quanto mais tempo ele permanecer lá, melhor para o meio ambiente. Assim, adotar medidas que evitam a perda de carbono do solo e realizam um sequestro dele são fundamentais para realizar uma agricultura sustentável. O sequestro de carbono pode ser feito pela adoção de práticas como o sistema de plantio direto e a rotação de culturas. E o Brasil é destaque nesse quesito. Vale lembrar que o sistema de plantio direto envolve 3 principais pilares: o não revolvimento do solo, a cobertura permanente dele e a diversificação de plantas na rotação de cultivos. A adoção rigorosa das práticas do sistema de plantio direto resulta em melhorias na produtividade, mas a evolução mais significativa é a redução de custos e tem novidades também na escolha da cobertura. Então você consegue fazer hoje mix de plantas de cobertura com até 18 plantas junto, no mesmo mix. Então assim, isso evoluiu muito nos últimos anos. Hoje você já consegue comprar um mix pronto. Você compra uma saca de semente que já vem com 18 sementes diferentes ali dentro para você só jogar e implantar isso. Isso melhora a qualidade biológica, melhora a qualidade física, né? Por quê? Porque tem plantas que têm sistemas radiculares diferentes, que um é pivotante, outro, né, fica mais na superfície, um extrai fósforo, outro extrai potássio, outro fixa nitrogênio, outro controla nematóide. Então assim, existem várias plantas que as pessoas estão estudando isso, que até então a gente tinha muito pouco conhecimento nisso. Então isso vai melhorar de uma forma que vai diminuir o uso de fertilizantes, vai diminuir o uso de químicos, vai facilitar a questão biológica, aumento de matéria orgânica, né? Hoje se fala muito do aumento de matéria orgânica e fixar carbono. Isso é a grande moeda de troca que o Brasil tem com o mundo. A gente vai sair de vilão, né, entre aspas, para o salvador da pátria, literalmente, porque hoje a gente fixa mais carbono. Quanto mais você cultiva a terra, quanto mais plantas você coloca no mesmo ciclo, mais você fixa carbono. Todos os setores precisam se comprometer em reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa. Para a agropecuária, especificamente, foi lançado em 2012 o Plano ABC, oficialmente denominado Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas para a Consolidação de uma Economia de Baixo Carbono na Agricultura. Devido ao sucesso, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento lançou em abril de 2021 um Plano ABC+, uma atualização do programa com metas mais ousadas e que devem aprimorar a sustentabilidade da produção agropecuária ao longo da próxima década. Mas, para que a redução das emissões de gases de efeito estufa aconteça de forma efetiva, é preciso a união de todos os elos dessa cadeia. Fortemente nessa questão. Realmente o agro brasileiro tem se destacado nesse processo de descarbonização, confirmando seu compromisso com uma produção mais sustentável. E chegou a hora de um rápido intervalo. Mas não saia daí, fique com a gente, porque o Agro Nacional volta já já. Estamos de volta com o Agro Nacional. E você vai ver daqui a pouco.
O Brasil ultrapassa uma nova marca de 18 gigawatts de potência instalada na fonte solar fotovoltaica. O montante vem da soma de energia gerada por usinas de grande porte e de sistemas de geração própria de energia elétrica em telhados, fachadas e pequenos terrenos. Você aí sabe o que é programação fetal na pecuária? Ela se refere ao cuidado na nutrição materna realizada na gestação dos bovinos. Vamos ver agora um estudo que buscou avaliar os efeitos da programação fetal no desenvolvimento dos animais, desde a gestação até o abate. Programação fetal, o que é realmente isso? Desmistificar um pouco, né, as informações que nós temos circulando sobre esse tema e mostrar para o pecuarista, para o criador, Gustavo, que isso aí é mais simples do que, né, se imagina, mas tem um impacto muito maior, muitas vezes, do que a gente imagina também. Uma palavrona grande, né, mas que a gente precisa explicar para o pecuarista que não é tão grande assim, não é um desafio tão grande, né? É, exatamente. Assim, tem muita coisa que às vezes cientificamente é complexa e talvez uma das coisas mais complexas que nos veio nos últimos anos é essa tal de programação fetal. Né? Não só pelo nome, pela isso, mas pela real complexidade de estudar e de entender ela. Né? Mas, sim, resumidamente, o que nós estamos falando? Né? Nós estamos falando de programação fetal pensar no bezerro, não nesse que nós estamos vendo, mas no que está dentro da barriga dessas vacas, como a nutrição daquela vaca pode afetar o bezerro que está lá dentro dela. Porque esse daqui de fora já é outra coisa, já nasceu, já está determinado o que vai ser dele. Agora o que está lá dentro dela é onde a gente pode mudar ou gerar um animal de maior ou menor potencial de ganho. Isso é importante porque a gente realmente acha que o que a gente pode fazer pelo bezerro é a partir do nascimento, né? Mas não, você tem janela de interferência ainda na barriga da mãe. Como é que vocês identificaram isso e que janela é essa? Como é que é esse processo? Esses estudos começaram até com humanos e hoje, tanto em diversas espécies como em bovinos, em diversos grupos de pesquisa no mundo, já vem mostrando essa importância da nutrição da mãe sobre o feto. Começou a ser estudando o efeito de guerra, restrição alimentar em humanos sobre as demais populações. Mas trazendo para o nosso bezerro, que é a nossa conversa, o que a gente tem visto, como é que a gente identifica isso e colocando assim de uma forma para a gente entender melhor. Né? Eu falo assim, eu gosto muito de fazer a analogia dele como uma fábrica de carro. Né? Quando um carro sai lá da concessionária, se ele é motor 1.0 ou 2.0, ninguém vai saber ali. Se olhando ele por fora, ele parece igual. Então às vezes você vê um bezerro bonito, barbeludo, ajeitado, bom de raça, como a gente fala aí no campo, mas é aquele bezerro que não vai para frente, às vezes é aquele bezerro que não desenvolve. É aquele rebanho que você compra ali, a bezerrada do cara é boa de raça, mas não desenvolve igual a de um outro lá. Aí o que a gente está começando a observar isso, não só nós, mas vários grupos de pesquisa, é que o que a mãe come durante a gestação, o comportamento que ela tem, afeta demais a produção daquele bezerro. Então vou voltar lá nos dois carros. Eu posso ter os dois carros, mas um pode ser motor 1.0, outro pode ser motor 2.0. Os dois têm a mesma cor, os dois têm o mesmo formato. E o que define a motorização desse carro é o que essa mãe está comendo. Tá certo? Então assim, é o que eu brinco. Uma concessionária de carro, se tiver num ambiente onde o combustível está muito alto e a situação financeira do país está muito ruim, ela põe mais carro o quê? 2.0 ou 1.0 no mercado? Põe mais carro mais barato. Devagarzinho. Exatamente, gasta menos, econômico, devagarzinho, mais barato de sair. Vai sair do mesmo jeito? Vai sair carro do mesmo jeito? Vai sair bezerro do mesmo jeito? Exatamente. Agora, se o cenário estiver bom, a nutrição, o cenário econômico estiver bom, o que põe? Põe mais carro 2.0, tem maior valor agregado. A vaca é a mesma coisa. Pensa uma vaca no cerradão brasileiro nosso, naquele pastão rapado desse tamanho, seco, passando fome. Você acha que ela vai falar para o bezerro dela, vem 1.0 ou vem 2.0? Né? Vem motor 1000, porque fala, lá fora não tem combustível, meu filho, para você. Então nasce um bezerro aparentemente bom, mas com potencial muscular, que é o potencial genético dele para ganho de peso, bastante limitado. Então isso é que a gente não quer. A gente tem que entender que a vaca Nelore, ela é a matriz perfeita para a nossa situação, extremamente resistente,
faz milagre aonde ela não conseguiria. Porém, mesmo assim, ela sofre, se ela sofrer restrições nutricional, se ela passar fome, ela vai mandar essa mensagem para o bezerro, para o filho dela, e o filho dela com certeza virá um animal com menor potencial de ganho. Então a gente tem que estar atento a isso também. O Johanno Cidrini é quem conduziu esse estudo com relação à programação fetal, que identificou aí essas diferenças. Johanno, como é que vocês fizeram aí essas avaliações? Porque necessita de um tempinho aí para identificar qual que é o diferencial que se obteve, né? Não, exatamente. Bom, nós fizemos um estudo com vacas de peso inicial e scores semelhantes, faltando 150 dias para elas parirem, né? E nós demos a mesma condição de sal mineral, água, etc. Porém, em um dos passos, nós dobramos a lotação. Para quê? Para que esse grupo que estava com a maior lotação tivesse uma restrição nutricional e perdesse um pouco de score corporal até o parto. O grupo que tinha uma lotação adequada, eles mantiveram o score de condição corporal até o parto. Após o parto desses bezerros, todo o manejo nutricional foi igual, seja para os animais submetidos a alta oferta de pasto durante a gestação ou a baixa oferta de pasto, certo? E o que foi verificado? Que a partir do nascimento, já no nascimento, os bezerros submetidos a uma alta oferta de forragem durante os 150 dias finais da gestação nasceram com 4 quilos a mais, certo? Como esses animais tiveram todo o aparato nutricional ou a nutrição ofertada para eles de forma similar até o desmame ou a recria, a terminação, todo o potencial de ganho que eles apresentaram a mais é fruto dessa nutrição diferenciada durante a gestação. Bom, então nós avaliamos não somente ao parto. No momento da desmama, esses bezerros chegaram com 17 quilos a mais de peso corporal, certo? E nós submetemos ele, então, nesse momento, a uma recria intensiva, né, a RIP, ganhando 1% do peso corporal. E ao final desse período, tanto de seca e de águas, na entrada no confinamento, esses bezerros já apresentavam 24 quilos de peso corporal a mais. Então, nesse momento, nós colocamos os animais no confinamento durante 100 e poucos dias, e ao final do período de confinamento, essa diferença abriu ainda mais, chegando ao final desse período de terminação com 36 quilos a mais de peso vivo, certo? E nós abatemos esses animais num frigorífico comercial e nós avaliamos que a diferença em carcaça chegava a quase 20 quilos, né? 1,3 arrobas a mais, apenas ofertando a nutrição diferenciada nos 150 dias finais de gestação. Que legal isso, pessoal. Primeiro, avaliou-se o ciclo todo, né? Ou seja, da gestação até o abate desses animais. E 2, que é mais importante ainda, que não é que ofereceu-se uma nutrição a mais, diferente, não foi ração, né? É importante ressaltar isso. Foi essa oferta de capim abaixo do que precisava ser naquele momento, que é aquela janela também, né? Então, assim, sofreu restrição alimentar, passou fome, teve um desempenho bem menor, é isso, né? Exatamente. Não é tratar mais, não, né? Então, exatamente isso. Nós colocamos uma vaca para manter a condição corporal, parir adequadamente, certo? E a outra a gente submeteu uma restrição. E é exatamente isso. Então isso refletiu desde o nascimento até o abate desses animais. O estudo realmente confirma a importância de uma boa nutrição materna e como ela influencia no ganho de peso e na qualidade da carcaça dos bovinos. A energia solar tem avançado muito no Brasil nos últimos meses. Vamos conferir agora uma iniciativa que utiliza a energia de usinas solares no interior de São Paulo para abastecer lojas e casas. Em 8 meses, a geração de energia solar no Brasil avançou quase 38,5%. E nos últimos 3 meses, o ritmo de crescimento do setor foi de 1 gigawatt por mês. Com esse acréscimo, o Brasil ultrapassa uma nova marca de 18 gigawatts de potência instalada na fonte solar fotovoltaica. O montante vem da soma de energia gerada por usinas de grande porte e de sistemas de geração própria de energia elétrica em telhados, fachadas e pequenos terrenos, e equivale hoje a 8,5% da matriz elétrica do país, o que representa a união de esforços por um planeta mais limpo.
Essa usina fotovoltaica em Saltinho, no interior de São Paulo, focada em abastecer lojas da Swift, casas de colaboradores e integrados da Seara, além de painéis solares instalados nas próprias lojas do grupo. E é muito ambicioso, porque a gente quer transformar a realidade energética dessas lojas através de uma produção de uma energia limpa, sustentável, de acordo com os valores e os princípios nossos estabelecidos no Net Zero. Outra usina foi inaugurada recentemente pelo Grupo JF no município de Porto Feliz, também no interior de São Paulo. A gente está buscando desenvolver agora uma série de fornecedores, não só aqui no Brasil, mas internacionais também, que querem contribuir com esse projeto, que têm esses objetivos e essas metas eles próprios, né? E acreditamos que estamos no caminho certo. Começamos pequeno, mas temos planos ambiciosos. Recurso natural que vira energia que se transforma em grandes cifras. Segundo a associação, a fonte solar já trouxe ao Brasil mais de 93 bilhões e 700 milhões de reais em novos investimentos, quase 24 bilhões e meio em arrecadação aos cofres públicos e mais de 540 mil empregos acumulados em 10 anos. Em termos ambientais, a energia solar já conseguiu evitar a emissão de 26 milhões e 500 mil toneladas de CO2 por meio da geração de eletricidade. A fonte contribui para o desenvolvimento econômico, social e ambiental do Brasil e ajuda a diversificar a matriz energética do país. O preço da energia gerada a partir de usinas fotovoltaicas de grande porte pode ser 10 vezes menor do que o preço que vem da energia de termoelétricas fósseis emergenciais ou de energia importada, que seriam o principal motivo pelo aumento tarifário dos últimos anos. E o Brasil segue como um grande exemplo mundial no uso de energias renováveis e mostra como é possível ter segurança energética de forma sustentável. Você vai ver ainda hoje. É um plantio do fruto sob a sombra das árvores da Mata Atlântica. O sistema já é usado na região há pelo menos 200 anos e é, inclusive, considerado um precursor dos atuais sistemas agroflorestais. Vamos agora até uma granja em Amparo, no interior de São Paulo. Você vai conhecer a importância de oferecer a quantidade exata de água na nutrição das aves para uma boa produção. Na granja do seu Ari Francisco Marque, em Amparo, no interior de São Paulo, água de qualidade não pode faltar para os animais. Então, nós começamos já faz uns 50 anos, né? Que era tudo comedorzinho de madeira, água de canaleta, né? E mudou muito, né? Depois que eu fiz essas granjas ali, só comprar muita coisa aqui, gerador, fazer poço artesiano. Todos os dias, no mesmo horário, seu Ari entra no aviário e verifica o nível de água no nípel, os bebedouros de pressão que são instalados a poucos centímetros de distância dentro do galpão. É monitorando diariamente os bebedouros que o avicultor descobre se o lote está bebendo água. Se algum dia ele vê que diminuiu o consumo, já liga um alerta, né? Pode estar tendo algum problema esse lote para ter diminuído o consumo. E aí ele vai investigar, né? Se é o motivo que diminuiu o consumo, se está realmente entrando algum problema no lote, ou se por algum motivo tem alguma linha que está com uma deficiência, alguma coisa, através do hidrômetro, né? Que todo dia ele verifica e fica ciente se está um consumo normal. O baixo consumo de água entre as aves é um problema, mas o excesso também pode ser. A gente tem uma preocupação muito grande em regulagem desses bebedouros, desses nípels, né? A gente fala em regular a pressão. Então, nos primeiros dias de vida da ave, né, quando ela chega, a gente trabalha de 40 a 50 ml por minuto, que é essa pressão que a gente vai colocar ali no nípel. Então, a gente vem junto com o produtor, com o granjeiro, o extensionista vem, faz a aferição ali de 1 minuto, quantos ml, e deixa regulado. A cada 10 semanas, 10 mililitros de água são adicionados à regulagem de pressão dos bebedouros na granja. Após os 35 dias, eu sempre trabalho com mais de 120 ml por minuto, porque de acordo com o crescimento da ave, quando ela toca no nípel ali, é o tanto de fornecimento de água que vai sair ali. Então, isso é muito importante quando a gente fala do desempenho do lote. Porque se eu chego lá no final do lote com uma ave adulta e estou com uma regulagem de pressão de bebedouros para pintinho, ele não vai conseguir consumir o tanto de água necessário do dia.
Então sempre a gente precisa ficar bem atento a essa questão das regulagens dos equipamentos, né? Para fornecer na idade certa, a pressão certa, a quantidade de ml certa no bico nípel para essa ave. Importante para o desenvolvimento do lote, a água é vital para a saúde das aves e influencia na conversão alimentar. A conta é simples. A cada grama de ração, a ave deve consumir o dobro de água, ou seja, a cada 100 gramas de ração, 200 ml de água. A ave com uma melhor conversão, ela depende de uma ração de qualidade, uma água de qualidade, um manejo extremamente de qualidade, então é vários fatores. Mas quando a gente fala que a melhor conversão alimentar, a gente está falando que o que a ave come, né, 1 kg de ração para ela transformar esse 1 kg de ração em carne. Então, para garantir que essa ave disponibiliza e avança com o potencial genético dela de crescimento, se eu fornecer uma água de qualidade, uma ração, né, à vontade para essa ave sem desperdício, ela vai, lá no final do lote, ela vai ter consumindo menos água e menos ração. Por quê? Porque uma ave que ela tem uma conversão alimentar melhor, a gente consegue abater ela com 2, 3 dias a menos que uma ave que é onde está consumindo mais ração. A água que é oferecida às aves deve estar de acordo com os padrões de qualidade. Precisa, né, garantir que ela seja de uma fonte índole, né, de um poço artesiano. A gente faz uma vez por ano coletas de água e manda para o laboratório para ver a qualidade dessa água. E quando eu falo em fornecer uma água fresca, quando a gente está com um pintinho aqui de um dia, a gente mantém 33 graus aqui dentro. Então o ambiente está em 33 graus. Então a gente precisa fazer um flush, a gente precisa fazer um esgotamento dessa linha para fornecer uma água fresca, né? Então uma água fresca com cloro a 5 ppm. E aí essa é uma água de qualidade, um pH bom para a ave também. E a gente vai conseguindo a cada dia mais obter melhores resultados direcionados a partir da água. Água na medida certa e com boa qualidade é fundamental para o bom desenvolvimento dos animais, como a gente viu, né? É hora de mais um rápido intervalo. Mas não saia daí porque o Mundo Agro passa por aqui. Estamos de volta com o Agronacional, um programa em parceria da TV Brasil com o Canal Rural. E não perca ainda hoje! E lá nesse criatório tinha o herdade de Upiá. Ele foi lá no Cafundó, colheu, ele fez esse cruzamento e trouxe. E desse cruzamento é que nasceu o aviso. Vamos retornar à Bahia para ver como o sistema de mata cabruca, um antigo método sustentável de plantio, ainda é utilizado na produção de cacau. Você vai conferir também como a solidariedade de um produtor ajudou a recuperar a produção cacaueira na região na década de 90. Vamos conferir? O brilho no olhar e o sorriso fácil revelam a paixão só de falar o nome dele, o cacau. Filha de produtora em Ilhéus, no sul da Bahia, e à frente dos negócios da família há 4 anos, a história da Cláudia é uma mistura de superação adoçada com exemplo de solidariedade. Isso porque, na década de 90, a chamada podridão parda dizimou os pés de cacau no estado da Bahia. A perda foi tanta que muitos produtores desistiram da lavoura. E o pai da Cláudia foi uma peça fundamental para reconstruir essa história com uma dose extra de generosidade. E o que foi feito, basicamente, foi correr as roças e identificar aquelas plantas que não estavam afetadas pela vassoura. Ele aí começou a divulgar isso e as pessoas vinham à fazenda e levavam as hastes, né, que são os galhos, para fazer a enxertia. E isso foi distribuído de forma gratuita, porque, de fato, a intenção dele era ser uma das pessoas, porque não era só ele que estava fazendo esse trabalho, mas ser uma das pessoas capazes de salvar a região, né, cacaueira. E eu acho que a gente pôde contribuir mesmo com isso. Décadas depois,
A Cláudia segue com a produção de cacau em sistema de mata cabrucada, palavra que vem do verbo brocar a mata. É um plantio do fruto sob a sombra das árvores da Mata Atlântica. O sistema já é usado na região há pelo menos 200 anos e é, inclusive, considerado um precursor dos atuais sistemas agroflorestais. O sistema Cabruca ele é importante, sim, para a sustentabilidade. Essas áreas elas nunca vão conseguir serem revertidas em pastos, né? Porque tem remanescente de essências nativas da Mata Atlântica. Então, o agricultor ele busca conviver, ter boas práticas para conviver com esse sistema de produção, que é a cabruca. Além da Cláudia, outros cacaueiros da região também fazem uso da cabruca. O xará dela, o Cláudio, é gestor de uma propriedade há pelo menos 10 anos. Espera que o cacau brasileiro seja cada vez mais valorizado. Espero que a gente possa renovar essas lavouras, certo? Espero que o cacau possa ser mais do que um produtor de amêndoas de cacau, certo? Que a gente possa ver um cacau mais valor sempre da questão, tanto do ponto de vista da questão ambiental, como da questão de vista de alimentação. Eu acho que ele pode contribuir muito, certo? Para alimentar as pessoas e muito mais além do que o chocolate. Ele pode contribuir, como contribui na parte da conservação de parte dessa mata que a gente tem aqui. Eu sou filho de produtor da agricultura familiar. É interessante que no tempo áureo do cacau, você vê o seguinte, a gente tinha 5.000 pés de cacau. A fazenda era uma fazenda de 20 hectares. 15 hectares era preservado porque o cacau conseguia manter a família, todo mundo foi estudar. Então isso a gente quer levar adiante. Certo? Você tem uma lavoura em um sistema que você tem árvores centenárias, você tem animais, você tem peixe, você tem rios. Então a gente vê que isso contribui muito firmemente para a questão ambiental. E como eu vim de lá, estou muito ligado a isso, a gente faz questão que isso dê continuidade, mas que traga também mais renda para quem está no campo, para que possa solidificar eles aqui, né? Esse exemplo de produção sustentável do cacau pode trazer cada vez mais valor para o fruto, aumentando a renda dos produtores. E agora vamos até o município de Cruzília, Minas Gerais, na fazenda Traituba. O local histórico é considerado o berço do cavalo manga larga marchador. Essa serra que está aqui à nossa esquerda, essa serra muito bonita aqui, era tida como Itatuba. Aí foi brasileirando, tornou-se Traituba. E é uma serra onde muitas pessoas vêm para fazer cavalgada, porque o visual é lindo. Sou filho de Oswaldo Cruz Azevedo Junqueira e Alice Aguiar Junqueira, neto de Otto Junqueira, bisneto de José Frauzinho da Favacho e tataraneto do velho José Frauzinho da Favacho. Meu tataravô, João Pedro Diniz Junqueira, que foi inclusive o que construiu a sede da Traituba, naquela época as propriedades eram bastante grandes, né? E com isso necessitava muito do cavalo. Meu bisavô, que era nascido na Favacho, e casou com a minha bisavó, que era daqui, também era caçador e também fazendeiro, deu outro impulso no criatório daqui, porque a Favacho também, ele lá já mexia com cavalo também. E foi, acredito eu, ou tenho certeza, que nessa época que impulsionou até mais o cavalo aqui na Traituba. E depois veio meu avô, a fazenda aumentou muito, aí a necessidade de cavalo ainda era muito maior. Então, naquela época, meu avô tinha aqui 200 éguas parideiras para servir a propriedade. Com isso, foi selecionando, com calma. Nós somos a sexta geração da família aqui. E desde o primeiro, que é o que construiu a Traituba, que foi o João Pedro, a vida inteira teve tropa, teve cavalo, mas não existia associação, foi muito anterior. E preocupado em fazer animal para trabalhar, para caçar. Porque a caçada deles era, vamos assim dizer, só caçava dentro da propriedade. Então ele estava caçando, mas ele estava dando atenção no serviço de limpa de pasto, de fazendo a cerca, arrumando. Então
a pessoa tinha necessidade de montar a cavalo para executar o serviço da fazenda. Nunca preocupamos com cavalo com beleza, mas a gente queria cavalo que tinha estrutura, cavalo que tinha ossatura boa, cascos bons, cômodo bom, índole principalmente de primeira, porque a seleção nossa hoje, inclusive, das coisas que a gente mais preserva é índole, cavalo que serve para criança, cavalo que serve para adulto. Preocupação nossa também de sempre selecionar cavalo macios, com bons de cômodo. E o básico que a gente também toda a vida preocupou, e a gente tem essa preocupação até hoje, cavalos bons de membro. Cavalos bons de membro. Porque é igual a casa começa da base. Então, cavalo que não tem base, não é cavalo. O maior carinho, o maior orgulho, eu vou contar, é do Euler, meu irmão, que era meu padrinho de afinidade, ele já não está mais aqui há muitos anos. E ele era veterinário e ele pegou uma égua de confiança daqui da fazenda, a Joia, e levou num criatório aqui próximo. E lá nesse criatório tinha o Herdade, o piá. Ele foi lá no Cafundó, colheu, ele fez esse cruzamento e trouxe. E desse cruzamento é que nasceu o Aviso. Eu tenho muito orgulho desse meu irmão, dessa história. De uns anos para cá, da era de 70, 80 para cá, com o Traituba Aviso, que era um cavalo extremamente macio, de um cômodo fora do comum, uma índole espetacular, e que hoje o sul de Minas, com raras exceções, eu quase te garanto que mais de 90% dos criatórios do sul de Minas tem sangue do Aviso. A mãe dele, a Traituba Joia, era uma égua nossa antiga, que todos os ancestrais delas eram de origem Traituba mesmo, que foi do meu avô, foi do meu bisavô, foi do meu tataravô. Então é um cavalo muito representativo aqui pra gente da Traituba. Nós sempre procuramos, todo ano, pôr uma égua, duas, com algum cavalo de fora, focado sempre no sangue da região mesmo aqui, das linhagens tradicionais, para refrescar sangue, tentando fazer um cavalo meio sangue Traituba e pensando em evolução. Priorizando sempre, como o Frau falou desde o princípio lá, o foco nosso em temperamento e tudo, e tropa boa de sela, animal bom de andar. Então nós usamos JB, nós usamos Bela Cruz, nós usamos Favacho, usamos Angaí. Agora, mais recente, usamos um pouco do Morro Grande e fomos felizes nos acasalamentos que nós fizemos. Conseguimos fazer uns cavalos bem refinados, mas nunca preocupados em fazer um cavalinho bonitinho, bibelô. Fazer um animal que monte te dê prazer de você estar andando nele o dia todo. E mais recente, focando assim, sempre tentando fazer um animal mais lapidado para estar participando de pista. Porque o cavalo antigo nosso era um cavalo mais ibérico, mais desmanchado, com o pescoço, a frente mais feia. Hoje, graças a Deus, nós estamos conseguindo, dentro dos acasalamentos, não preocupado em fazer esse melhoramento zootécnico, mas acaba fazendo. Meu pai, na época, queria comprar um pouco de vaca de leite para aumentar o leite da fazenda. Aí saiu meu irmão e o Mauro Vilela, do Criatório Ambarina, para procurar essas vacas. Saíram, andaram. Chegaram de tardezinha aqui em casa, chegaram no pai, pegaram e falaram: Oswaldo, nós em vez de comprarmos 10 vacas, nós compramos 2 éguas. Eles, preocupados do pai ficar bravo, achar ruim, né? Porque o pai queria aumentar o leite. Meu pai simplesmente falou assim: vocês acharam que fizeram um bom negócio? Eles falaram: achamos. Eu falei: então, parabéns. Vou te contar uma historiazinha para você vai ter noção do que é o carinho da gente pelo cavalo. Em 99, nós voltamos a fazer pista. Ficamos 20 anos sem participar de pista. E minha menina, pequenininha, a Ana, minha mais velha, pequenininha mesmo, quando ela começou a falar, a primeira palavra que ela falou não foi pai, nem mãe, nem papai, nem mamãe, foi o nome de um cavalo, que não é um nome tão fácil de se dizer, que é Pégaso. Dá pra você ter noção da paixão, como é que é pra isso aí.
A gente faz o cavalo que a gente gosta. A gente pode até tentar melhorar um pouquinho para aproximar do que o povo quer em pista, mas a gente não entra no modismo. Eu acho assim, você tem o ideal, você tem que ser fiel a ele. E vamos falar assim, nós das linhagens das Pilares, o trabalho é bem próximo um do outro. Sempre focado num cavalo funcional, cavalo de bom temperamento, de boa índole, bom de andar. Então, eu não fugi disso aí, eu acho que você pode não estar na crista, mas você está sempre no meio. Nós colaboramos bastante aí na tropa de bastante gente. Hoje nós estamos aqui, eu, o Frau, a Alice, minha irmã, o Oswaldo e o Avelino, são 5 irmãos. Todos nós temos um pouquinho de tropa. Não é tropa grande, mas nós temos. Agora vamos ver como é que vai ser as gerações futuras aí. É gratificante. A gente tem o peso da responsabilidade de zelar por isso, não deixar acabar, né? De não parar de criar, de dar sequência. A Fala Traituba é uma coisa gostosa, sabe? Um sentimento de aconchego. Embora a gente já não esteja mais aqui, a gente sai daqui, mas a Traituba não sai da gente. O sentimento é esse, é de pertencimento mesmo. E um amor imenso por essa raça, né? Muito interessante. Você gostou de conhecer a história de origem desse cavalo tão emblemático? Eu adorei. E infelizmente o Agro Nacional fica por aqui, esse programa em parceria da TV Brasil com o Canal Rural. Mas muito obrigada pela sua companhia aqui hoje. Na semana que vem a gente tem um encontro marcado de novo. Eu fico te esperando com mais notícias sobre o mundo do campo. Mas você também pode assistir ao nosso programa no TV Brasil Play e nos seguir nas redes sociais da TV Brasil. Um excelente dia para você e eu fico te esperando na semana que vem.